Agora sim, então, gravando daqui por diante, falei para vocês, né, vamos colocar esse final aqui sobre solos, né, vou passar isso para vocês e depois coloco lá no nosso portal. Aí é o seguinte, classificação dos solos, né, quanto à cor, ou seja, uma, uma, uma possibilidade de classificação que você tem logo chegando lá, né, e observando aquele solo ali, certo? Então, nós temos quanto à cor, né? Solos escuros, né? Solos escuros têm uma tendência de ser solos bastante orgânicos, tá certo? Então, são solos de alto valor agrícola, né? O pessoal vai chamar de terra escura, terra preta, esse tipo de coisa assim. Nós temos aqui no Brasil, né, áreas assim e tudo, né? Então, solos bastante férteis espalhados aí pelo mundo, né? Então, esse solo escuro está escrito lá assim, indica o grande presença de matéria orgânica, possui alto valor agrícola. Então, esse solo fica escuro por causa dessa quantidade de matéria orgânica. Quando se fala nessa matéria orgânica aí, é porque aquelas partes orgânicas, né, aquelas plantas que morrem ali assim, né, restos de animais, tudo, esse material tem uma tendência, né, de ficar escuro, né, naquela fase de apodrecimento. Então, quando eles misturam no solo, vai fazer com que o solo fique fértil e também que ele vai ter uma coloração escura, certo? Se as pessoas chegam, por exemplo, num lugar onde o solo é extremamente claro, uma terra branquinha, igual esse último item aí, ó, solo claro, baixa presença de material orgânico, né? Então, isso aí vai indicar que aquele solo lá não é um solo de muita qualidade. Tem que fazer um exame mais detalhado, mas pela cor, né, você já tem essa informação aí, tá? Então, depois é só verificar isso aí com análise de solo. Depois do orgânico, nós temos aí esses solos, aí, o segundo item, aí, que são solos avermelhados e amarelados, né? Forte presença de óxido de ferro. Então, o que acontece? Esses solos mais avermelhados, aí, assim, ó, né? Então, essa presença aí de óxido de ferro tem outros minerais misturados ali, certo? Mas só que essa questão aí é um pouco mais acentuada, então fica avermelhado, né? Ou amarelado. Aí nós temos o quê? Né? Nós temos que fazer uma análise mais profunda aí sobre esses solos, porque podem ser solos de qualidade também para plantio, certo? Quando, às vezes, por exemplo, é uma área onde teve derrame basáltico, né? Então, teve derrame basáltico, aquele material ali se desfez, né, através do intemperismo ali, né, ele se fragmentou, e aí aquele material virou o solo daquela região ali, né, quer dizer, aquela magma, né, que saiu lá por cima, virou rochas extrusivas, né, e aí depois essas rochas vão se desfazendo com o intemperismo, vai virando aquele solo vermelho que existe em muitas áreas, tá certo? Nos outros slides aqui para frente, a gente vai ver isso, porque está falando dos tipos de solo, e aí lá fala, né, geralmente a cor deles, né? Então, solos avermelhados e amarelados, né? Presença de óxido de ferro, mas por causa desse material lá, não necessariamente são solos ruins, tá certo? Então, são solos com possibilidade de agricultura, né? Isso aí conforme outros fatores também, como o clima, né? Como a declividade, né? Se é muito declive, menos declive, né? Então, isso aí tem outros fatores que vão incidir aí, tá certo? Então, solos escuros, né, já te dá aquela boa ideia que ele é bastante orgânico mesmo, bom para a agricultura. Solos avermelhados, amarelados, então, presença de óxido de ferro e com possibilidade, né, de ser bons ou ruins para a agricultura. E os solos claros, né, baixa quantidade de material orgânico. Então, eles não são bons, né, para a agricultura, né? Então, com poucas exceções. Mas agora é o seguinte, quando se fala em baixa quantidade de material orgânico, qualquer tipo de planta que você colocar lá, né, ela vai ter dificuldade em crescer forte ali, saudável, porque o solo, né, não tem grande quantidade de humus, né, quando fala material orgânico, humus, né, esterco, simplificando aqui, né, para essa planta crescer, tá certo? Então, não vai ter essa possibilidade, né, um crescimento de muita qualidade, não. Depois, os principais solos férteis do Brasil e do mundo, né? Os principais solos aí, né? Isso aí é importante para nós. Aí nós temos o primeiro aí, chamado de Tchernozem, ou então Tchernozem, né? Tchernozem, né? É uma palavra que não é nossa aqui, certo? Então não é da linguagem nossa aqui,
né? Então, às vezes, o pessoal pronuncia Chernozion ou Chernozem. Aí é o seguinte, considerado o solo mais fértil do mundo, presente nas estepes da Ucrânia, Europa Central, nas pradarias do Canadá, nos Estados Unidos e nos pampas argentinos. Pampas argentinos também pegando um pouco dos pampas brasileiros aí, tá certo? Porque Pampas é, na verdade, uma região, né? E não importa qual país que seja, lá é Pampa porque tem características próprias, né? De vegetação, de clima e tudo. Então, são os Pampas. Pega a parte do Brasil, pega a Argentina. Então, esse solo aí, né? Esse nome Chernozem é por causa da origem lá por causa da pessoal da Ucrânia, né? Aquela região lá, né? Então, antigamente lá o pessoal chamava de União Soviética e tal. Então, lá tem a presença desse tipo de solo, bastante fértil mesmo, tá certo? Então, um solo com boas possibilidades de agricultura, conforme o lugar que ele aparece, né, você vai considerar também outros fatores, igual eu falei para vocês, declividade, considerar também o clima lá da região específica e tal, mas são solos bastante férteis mesmo, né? Eu digo férteis assim, no sentido de que o solo tem muito humus, mas você vai escolher que tipo de planta que é própria dali, tá certo? O solo é fértil, mas num solo daquele lá, por exemplo, ninguém vai fazer uma plantação de palma, né? De algum tipo de cacto, alguma coisa assim, porque ela é fria. Então, conforme o lugar mais frio ou menos frio, tem que ser considerado também para ver que tipo de planta que vai se plantar ali, né? O solo é fértil, né? Mas ele não pode fazer um milagre sozinho. O solo é fértil, mas acontece que você tem que considerar outros fatores para ver qual tipo de planta que vai ser colocado lá. Depois, Loess, né? Loess, ou então, né, a pronúncia deles lá da região lá, né? Então, o pessoal lá chama de les, né, para ficar mais certinho. Então, Loess aí, né, aqui no Brasil, até em palestras e tudo, você vai escutar a pronúncia de Loess mesmo, tá certo? Então, né, muito procurado para a agricultura na Europa e na China. Forma-se a partir do acúmulo de sedimentos. É constituído basicamente de argila e calcário. Esse solo aí, né, tem algumas informações aí que são importantes, o autor não colocou, mas é o seguinte, o solo de Loess aí, né, ele é formado, quando fala-se acúmulo de sedimentos, são sedimentos finos levados pelo vento, certo? Pelo vento. Eu não citei mais um monte de outras formas dele se formar, certo? Eu disse pelo vento, né? Então, é um solo microgranulado, certo? Aquele pozinho fininho assim, né? E outra característica dele que ele é amarelo, né? Então, esse solo aí, ele é soprado pelo vento, esse material finíssimo soprado pelo vento. Como você tem uma sequência de ventos, né, basicamente o ano todo, soprando praticamente o tempo todo para a mesma direção, então, é claro, com o passar de milhares de anos, né, como sopra um ventinho assim, milhares de anos, você vai ter o acúmulo daquele mesmo material que é tirado nessa região, o tempo todo é tirado dessa região e depositado naquela outra região. Então, quando se deposita esse material na outra região, certo? Então, esse material vai acumulando, vai formando uma camada grossa e vai formar esse solo que a gente chama de loess, né? Então, você vai ter um solo amarelado, né, argiloso, e esse solo aí vai ser um solo fértil. E aí é o seguinte, quando a gente fala argiloso aí, né, tem que se considerar o quanto de água tem nesse solo, né? Quando você fala em solos finos, né, que tem a granulação fina, tem que tomar cuidado aí, porque não pode ter excesso de água nele, né? Se tiver excesso de água, ele fica sem ar, né? Fica sem ar e vai parecer uma massa de modelar, né? Então, se tiver uma quantidade grande de água lá, vai ser ruim para plantar, né? Mas aí depois o pessoal vai controlar o tanto de água certo nesse solo para poder escolher, né? Para poder plantar aquela planta exata para aquilo ali, tá certo? Para aquelas condições, tá? Mas agora, quando se fala aí nesse Loess aí, né, e se fala na China, né, nós não podemos deixar de citar, já falei, solo amarelado, e esse vento, certo? Esse vento que sopra levando esse solo, né, esse vento vai jogar esse material num determinado lugar, né, esse pozinho amarelo lá, quando ele cai no chão, vai acumulando, vai virar o solo de Loess.
Só que tem uma coisa, o vento não escolhe onde vai cair, então ele cai, né, por causa da sua característica normal aí de voar, né, de ser fininho, ele cai também dentro do rio, né, dos rios da região onde é que estiver normal, onde é que for normal aquele vento ali, certo? Então, como lá na China, ele cai dentro do rio Wangho, né? Wangho, então o que acontece? Ele vai acabar amarelando o rio. Aí eles vão chamar de rio amarelo, né? Então a gente tem lá o Yangtze, né? E o Wangho, esse Wangho aí é chamado de rio amarelo por causa disso. E aí, se a gente for lá, né? Hoje esse rio lá na China vai estar com as águas amareladas por causa disso, certo? Então, os peixes se adaptaram e tal, a população lá sabe disso, né? Aquele rio, ele tem as águas, entre aspas, né? A água suja, porque cai esse tipo de material lá, então é chamado de rio amarelo. Agora é o seguinte, não é poluição, não é questão de mudanças climáticas, é por causa desse pozinho que é soprado lá na região o tempo todo. Então ele cai como se fosse uma tinta, né, e acaba fazendo o rio ficar amarelo. Agora é o seguinte, se nós pudéssemos, né, nós tivéssemos a oportunidade de voltar lá nos primórdios, né, nas primeiras civilizações ali na China, lá nesse desenvolvendo nessa região, né? Rio Amarelo, Rio Azul. Então, se lá no Rio Amarelo nós estivéssemos lá, né, por exemplo, há uns 2.000 anos atrás, né, ou mais do que isso até, se nós estivéssemos lá, né, voltássemos no tempo, nós iríamos perceber esse Rio Amarelo. Já era amarelo desde aquela época lá. Então, não é porque ele está arrancando sedimentos de dentro do seu interior, ainda está cavando o seu leito e arrancando terra, esse tipo de coisa. Não, é por causa do tipo de vento que tem lá, levando esse material amarelado para lá, tá certo? Então, e lá no final, né? Lá no final do amarelo, ele vai formar lá na frente, lá, o que o pessoal chama também de mar amarelo. Bom, depois nós temos aí o massapê, né? Massapê, nós temos aí esse tipo de solo é composto basicamente por gneiss calcário, comumente encontrado no litoral nordestino brasileiro, indicado para o plantio de cana-de-açúcar. Indicado assim, né? Pode ser plantado cana-de-açúcar em outro lugar, mas o massapê, né, que tem lá na região do Nordeste, é o solo exato, né, para essa produção de cana-de-açúcar aí, tá certo? Então, o pessoal chega, né, os portugueses chegam no litoral brasileiro, né, começa a tirar lá para o Brasil, esse tipo de coisa assim e tal. Não era lá tão lucrativo assim, né, mas seria interessante que produzir no Brasil alguma coisa naquela terra ali que parecia tão fértil. Então, a ideia então, é derrubar aquela floresta lá e plantar alguma coisa ali, né? Então, a gente encontrou lá, né, se digamos que os portugueses deram sorte, esse terreno aí do Massapê, certo? Então, é um solo zonal, ele um solo escuro, né? E esse Massapê aí, ele produz cana, mas com qualidade mesmo. Tanto é que o pessoal produzia cana-de-açúcar no Brasil, lá no Nordeste, né? E continua produzindo até os dias de hoje, né? Uma grande parte do açúcar produzido no Brasil é lá do Nordeste, tá certo? Aqui na região de São Paulo, né, que é mais próximo aqui, né, de Minas Gerais, aqui é próximo, então ali descendo para o lado de Uberaba, né, e já atravessando a fronteira, entrando em São Paulo, ali, assim, já é aquela plantação enorme, né, de cana-de-açúcar, né, então é para produzir álcool, né, esse etanol que coloca nos carros aí. Mas agora lá no Nordeste ainda se planta lá cana-de-açúcar, produz, né, produz lá o açúcar mesmo, né, propriamente dito, e cachaças de qualidade, tá certo? Então, o pessoal produz lá nesse solo de Massapê. Tá? Você pensa, tantos anos do Brasil plantando, o brasileiro plantando esse material lá, né, e no solo de Massapê, e até hoje ainda é produtivo. Né? Faz-se poucas correções no solo lá e ele ainda continua produtivo. Então, é um solo bastante indicado aí para a cana-de-açúcar. Né? Se planta outros tipos de plantas no Nordeste, evidentemente, né? Mas nós temos aí o cana-de-açúcar como destaque. Né? É um exemplo mais fácil de você guardar. Depois, aqui nós temos a terra roxa. A terra roxa é aqui a formato de composição basáltica, material magmático comumente encontrado
no norte do Paraná, oeste de São Paulo, indicado para plantio de café. Então, quando se fala essa terra roxa aí, ó, então, que eu até tinha citado no começo dessa aula aqui, né? Basáltico, né? Material que nós tivemos aqui um derramamento basáltico aqui nessa região, depois a placa tectônica se fundiu, né? Então, não temos mais falha de placa tectônica aqui embaixo. Mas onde aconteceram esses derramamentos basálticos, né, formou-se aquela rocha extrusiva, depois o intemperismo foi desmanchando ela, né, quebrando tudo ali, virando pó, né, virando terra, e esse material foi descendo dos morros que eram antigamente, mas muito antigamente mesmo, né, que eram esses vulcões, e aí acabou formando aquela terra vermelha, né, que fica no solo lá da região, lá, né, subindo um pouco aqui, entrando em Minas Gerais, também nós temos essa terra aí que o pessoal chama de terra roxa. Na verdade, essa terra aí é avermelhada, certo? Uma terra também de qualidade boa para a agricultura. Só que esse lance do vermelho aí, né, de ser uma terra vermelha, né, mais uma vez o povo brasileiro, né, confundiu um pouco as coisas, digamos assim, né? Quando eu vou passar isso na aula ao vivo, eu falo de outra maneira, mas aqui vamos dizer que as pessoas confundiram. Quando vieram lá os italianos aqui para o Brasil, eles se admiraram com aquela terra vermelha lá e eles começaram a comentar entre eles lá que seria uma boa ideia, né, que parece que a terra é muito fértil e tal. E os brasileiros com aquela ideia de que quem vem de fora sabe mais do que nós, né? Aquele complexo de vira-lata, né? Então o que acontece? Os brasileiros pensavam que eles tinham mais conhecimento e o italiano falava na língua dele, né? Terra rossa, rossa, né? Seria o italiano dizendo que a terra é vermelha, mas acontece que o brasileiro entendeu roxa. Eles pensavam o seguinte: se eles vêm de longe cultivar essa terra e diz que é terra roxa, então é roxa. Aí ficou com essa ideia até hoje, terra roxa. Na verdade, a terra é roça, né? Ela é vermelha, né? E é uma terra de qualidade, é uma terra onde se planta café com qualidade, tá certo? Então, nós temos essas características aí. Depois, né, a degradação do solo. O que é importante para nós? O principal problema ambiental relacionado ao solo é a erosão superficial ou desgaste, que ocorre em 3 fases, né, que eu já até citei hoje, em temperismo, né, aquela rocha ali vai se fragmentando, né, através da mudança química com a água, ou a própria água, uma mudança física, né, que é a força da água arrancando partes dela, né, seja de enxurrada, seja pela chuva, né, seja pelo escorregamento ali, o derretimento das neves ali, né, e elas escorrem ali, ou então, depois vem o transporte, né, esse material é carregado para algum lugar que é mais baixo, né, do que aquela região. E depois nós temos, então, a sedimentação. Né? A sedimentação vai ser o quê? O depósito desse material aí em algum lugar. Né? Então, isso aí vai haver o quê? A degradação do solo. Onde aquele solo foi formado, se ficasse ali, né, poderia ser plantado alguma coisa. Mas como ele vai saindo do lugar, né, ele vai escorrendo, aquela terra solta, em alguns lugares, acaba sobrando aquela parte dura, né, aquela parte de rocha não fragmentada na superfície, porque o resto foi lavado de lá e levado para longe, certo? Né? Eu disse lavado, né, através da chuva, né, do material da água que vai passando ali, levado para longe e sedimentado em outro lugar. Tá? Então, isso aí vai fazer com que aquele espaço de superfície, né, vai ficar com rochas duras ali por cima. Então, depois, a erosão no solo constitui na retirada e transposição dos sedimentos pela ação dos agentes externos. Quando fala erosão, assim, ó, existem muitas definições, às vezes, os autores fazem definições bastante complicadas, assim, os alunos ficam meio que tentando decorar isso aí e tal. Então, eu falo para vocês o seguinte: não faça isso. Né? Às vezes, em algumas definições de erosão, o pessoal escreve lá aquelas 5 linhas lá, né, com termos, né, que às vezes são mais difíceis, mais técnicos demais e tal. Então, eu gosto de falar para os alunos o seguinte: para você fazer a prova minha lá do Enem, você tem que saber o que é erosão. Né? Exatamente, erosão é o quê? Aí não adianta falar aquele texto enorme, por quê? Porque a pergunta na prova não vai ser o que é erosão, para você ficar decorando coisas. Você vai ver a palavra erosão dentro,
né, de um enunciado, de uma questão, né, e vai ter que saber o que significa. Né? Então, não adianta ficar decorando parte de texto. O que você tem de erosão? Simplificando, eu falo para os alunos o seguinte, erosão seria o quê? Erosão é um buraco feito na terra ali, certo? Pela passagem da água ou do vento. Ou seja, você está andando lá por um determinado lugar, aí tem aquele buraco assim, certo? Na terra lá, aquela cava assim, né? Então isso é uma erosão. Aquilo lá, aquele buraco lá, né? Foi feito como? Né? Foi pela passagem da água, né? Da enxurrada, por exemplo, que arrancou a terra dali e fez aquele buraco. Ou então pela passagem do vento, né? O tempo todo no mesmo lugar fez uma erosão. Tá? Então, erosão é um buraco, né? Uma vala, onde é que passou água, passou vento, alguma coisa ali, arrancou o material de lá, tá certo? Se você aprender, é muito mais fácil que você tentar decorar as coisas, tá certo? Então, erosão acontece no Brasil, né? Em todo canto do Brasil acontece erosão, o povo chama de nomes diferentes, tá certo? Então, tem gente que vai chamar isso aí de vossoroca, erosão, né? Aqui na nossa região, aqui na nossa região, o pessoal chama de esbarrancado, né? Então, tem vários nomes, mas, na verdade, é o quê? Né? É um buraco feito pela passagem da água, da enxurrada, né? Do próprio rio, né? Que cavou aquilo ali, né? O vento, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é erosão. É uma forma também de degradação do solo, né? Onde tinha uma lavoura, por exemplo, o pessoal plantava ali normalmente, agora tem um buraco lá, né, atrapalhando a passagem de tratores, aquilo vai aumentando de tamanho, às vezes formam vossorocas gigantes, tá certo? Bom, então, depois nós temos aqui embaixo que os principais agentes que atuam na decomposição do solo são as chuvas, os ventos, os animais, o homem. Então, quando a gente vai fazer isso aí, quando a gente vai falar sobre isso aí, né, nós temos aí esse solo, né, modificado por esses agentes aí, né? Chuvas, né, e depois das chuvas aí, igual eu falei para vocês, tem o resultado da chuva, né, água batendo direto no chão, você vai chamar de chuva, mas essa água acumulada em grandes quantidades num lugar só e passando, né, transportando-se rapidamente por ali, vai ser um agente erosivo, né, vai arrancar parte do solo. Né, você tem ali a ação dos animais sobre aquele solo, né, vai também dar características ao solo, né, muitos buracos, menos buracos, tá certo? Formação de cupins e tudo, isso influencia, né, como o solo vai se desenvolver. E também a ação do ser humano, certo? Que vai usar aquele solo como lhe aprover, né? Vai usar aquele solo ali como para ele for necessário, e às vezes, né, o ser humano vai realmente degradar esse solo aí, tá? Depois, alguns processos erosivos contribuem para o empobrecimento do solo. Desses processos erosivos aí, nós temos o quê? Lixiviação. Lixiviação, é interessante que você saiba que são, o significado dessas palavras aqui, assoreamento, desmatamento, queimar, exploração. Então, eu quero que você saiba essas definições aqui, esses conceitos, sabe por quê? Porque nas provas, né, no nível que nós fazemos prova, né, nós não vamos colocar uma pergunta, o que é lixiviação? Não, né, nós vamos fazer uma pergunta mais complexa e essa palavra aparece lá dentro, né, da pergunta. Né? Se a palavra aparece dentro daquela questão lá, dentro do enunciado, ou até mesmo dentro das alternativas de resposta, você tem que saber o que é. O autor coloca essa palavra lá, né, e nem se importa se você sabe ou se não sabe. Ele vai querer realmente, no caso do Enem, né, eliminar, né, aquele monte de candidatos. Então, o que acontece? Coloca a palavra lá e você tem que saber o que é, tá certo? Então, né, é mais um dos fatores de julgamento, né, se você sabe a matéria ou não. Então, lixiviação, comuns em regiões equatoriais, consiste na varredura dos nutrientes minerais leves pela enxurrada, diminuindo o poder de reestruturação do solo, favorecendo o processo de empobrecimento do solo. Então, esse processo de lixiviação aí, quando fala em áreas equatoriais, o autor quer dizer o seguinte, cara, em áreas muito chuvosas, né? Então, quando fala em áreas equatoriais, né, nós podemos citar aqui a nossa região amazônica, aqui, certo? Então, o que acontece? O solo, ele é muito lavado. Usar uma palavra aqui, entre aspas, né, fica mais simples. O solo é lavado por aquele mundo de água, aquele mundo de chuva, né? E aí faz aí a varredura dos nutrientes leves. Quer dizer, ele vai tirando esse material, esse nutriente leve aí, certo? Que vai sendo carregado pelas águas da enxurrada aí, certo? Tipo lavando mesmo o solo,
ou então, né, num segundo momento, em alguns lugares pode acontecer que esses nutrientes aí, eles começam a ir mais para baixo do solo, certo? Eles, entre aspas, eles afundam no solo, eles vão ficando em áreas mais baixas ali do solo, né? E aí nós temos o quê? Né, um empobrecimento do solo. Quer dizer, se você arranca toda aquela floresta lá da Amazônia, né, depois ainda tira aquele horizonte orgânico que ela tem por cima, tipo aquele monte de folhas podres, esse tipo de coisa, e deixar a Amazônia literalmente na terra pura mesmo, o que vai ser? Vai ser um solo empobrecido, né? Então, aquele solo ali, lavado por esse monte de chuvas, ele vai ficar empobrecido. Depois, assoreamento, né? Então, depósito de acúmulo de sedimento nos rios, geralmente provocado pela retirada das matas ciliares, aí já é culpa do ser humano, né? Para fins de agricultura, o que facilita o desmoronamento do leito do rio, desmorona para dentro do rio, certo? Por quê? Porque esse leito do rio, que era seguro pelas raízes das árvores, né, pelas plantas ali, tudo, agora não tem mais essas plantas, né? Digamos que nós arrancamos a floresta toda e vamos plantar. O pessoal, para aproveitar o solo, passa a máquina, certo? Passa aquela grade ali até quase cair dentro do rio, para aproveitar o solo o mais possível. Então, arrancou a cobertura vegetal, fica a terra solta. Essa terra solta vai fazer o quê? Ela vai desabar para dentro do rio, né? Ela vai ser levada para dentro do rio através de enxurrada também, que vem das chuvas ali, que vão cair lateral do rio, e acaba esse material agora, como terra solta, caindo dentro do rio, certo? Então, o que nós temos? Nós temos um processo aí chamado de assoreamento. Esse assoreamento vai ser o quê? Os rios vão ficando literalmente entupidos de terra, né? Essa terra, né, que pode ser até uma terra fértil enquanto está, né, na superfície lá, está sendo plantada, esse tipo de coisa. Agora, presta atenção para você ver como é uma questão bastante lógica. Uma questão bastante lógica é o seguinte: quando essa terra, certo, que ainda é fértil, ela tem areia e ela tem materiais orgânicos misturados nela, certo? Quando essa terra cai dentro do rio, o rio, a movimentação da água vai fazer a separação desse material, certo? Então, o que é humus é mais leve, ou vai ficar boiando, ou pelo menos vai ficar ali naquela meia água do rio, ali, assim, certo? Sendo levado lá para baixo com muito mais facilidade. E a areia que é mais pesada, né, num espaço pequeno, ela já vai decantar, ela já vai bater no chão do rio, no piso do rio e vai ficar lá. Então, vai separar o que é areia, né, a rocha-mãe fragmentada, do humus, que vai descer mais abaixo do rio, porque o humus é muito leve. Como o rio faz essa diferenciação, nós temos dois problemas, né? Nós temos, primeiro momento, o rio sendo assoreado, ele vai entupir de areia, né? E o segundo momento, esse mundo de humus que está descendo lá no rio, lá para baixo, assim, quando o rio ficar com uma água com menos velocidade, a menor velocidade, você vai ter uma água com muito humus. E esse excesso de humus vai fazer com que prolifere algumas algas que podem até ser venenosas, né? Então, nós vamos ter um processo aí chamado de eutrofização, né? O rio vai ficar com excesso de humus, né? Esse excesso de humus pode, às vezes, cair no mar, pode cair numa represa, né? Quando entra em uma represa, assim, por exemplo, o que acontece? Excesso de humus na represa, né? Nós vamos ter problema com a oxigenação da água e ainda a proliferação de algumas plantas aquáticas, né, que não vão ser positivas, né, para o habitat ali, tá certo? Então, não é normal aquele mundo de plantas crescer lá numa velocidade tão grande, tá? Então, a gente vai ter aí dois problemas, nós vamos ter, no caso, dois problemas aí com assoreamento. Nós vamos ter o acúmulo de areia dentro do rio, né? O rio vai ficar raso, depois ele vai transbordar por qualquer cheia, né? Qualquer cheiazinha, um pouco mais de água além do normal, uma chuvarada, alguma coisa, o rio vai transbordar, porque ele não cabe, né, a água lá dentro, porque ele está cheio de areia. E também nós vamos ter esse processo aí de excesso de humus dentro do rio, tá certo? Então, pode proliferar algumas algas ali que não proliferariam normalmente, algas até venenosas e tal, né? Existem aí alguns processos que
que podem realmente atrapalhar a vida dos outros seres humanos lá para baixo, que usam aquela água ali, certo? Então, depois aí vem o desmatamento. Né? A retirada da vegetação natural favorece a quebra do equilíbrio original, favorecendo o desgaste acelerado do solo. Então, desmatamento. Presta atenção. Quando se fala em desmatamento aí, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque quando se fala em desmatamento, todo mundo, parece que é uma coisa unânime, assim, as pessoas imaginam um punhado de pessoas cortando uma árvore dessa grossura, uma floresta. Né? Então, desmatar significa o quê? Tirar o mato, tirar a cobertura vegetal. Qual o tamanho dessa cobertura? Não importa, não importa. Aqui no nosso cerrado, aqui, nós temos algumas áreas com a vegetação bastante baixa, e se você arrancar aquela vegetação, que às vezes tem 50 centímetros de altura, é desmatar. Você está tirando o mato, a cobertura vegetal natural dali. Então, isso vai fazer com que o solo desgaste, com o vento, com a chuva, né, com a passagem da água ali de alguma forma. Tá? Então, isso aí é o desmatamento. Né? Faz com que o solo fique exposto, né, diretamente aos raios solares. Né? O desmatamento vai fazer com que aqueles micro-organismos do solo ali morram, né, porque ele tem um contato direto com o solo, ele não fica mais na sombra, diminui a umidade, né, e esse material solto aí vai acabar sendo levado mais fácil pelo vento, pela água. Então, o desmatamento é um problema bastante grave que nós temos aqui no Brasil. Depois, queimadas. Provoca a extinção de nutrientes minerais, orgânicos, gasosos que compõem o solo. Quando fala em queimadas, aí, o pessoal fala que é para nascer um capim novo e tal. Não justifica de jeito nenhum queimar o solo. Eu disse queimar o solo, porque você queima aquele capim e os micro-organismos que estão ali, né, que vão decompor aqueles materiais orgânicos e produzir esterco, esses micro-organismos morrem também. O solo fica fervente, né, quando está queimando tudo, mata tudo, e depois você vai ter o quê? No solo, depois que queimou, você vai ter areia, que é a rocha-mãe fragmentada, e um monte de cinzas. Né? Aquele capim velho, que na ponta dele tem aquele monte de sementes, que quando ele cair e morrer ali, vai virar o próximo capim bom ali para o gado. O que acontece? Se você queimar aquele capim seco, a semente vai virar pó. Né? A semente vai virar o quê? Vai virar cinza. O que é que nasce depois? Que o pessoal fala que é um capim melhor e tal. Não, não. O que nasce depois é aquele mesmo capim que você queimou por cima, aquelas raízes profundas que sobreviveram à sua loucura de pôr fogo no solo. Aquelas raízes profundas ali, elas começam a brotar e nasce o quê? O capim velho, não o capim novo, nasce o capim velho. Né? E aí aquele capim que é original e depois você queimou a parte de cima dele. Então não melhora em nada, não justifica queimar o solo de jeito nenhum. Mata o micro-organismo, ferve a terra, queima o humus que iria servir de esterco lá para a planta, não tem jeito não. Queimada é problema. Depois, exploração excessiva. Né? O solo muito utilizado principalmente na monocultura tende a perder os nutrientes. Evidentemente que se fica o tempo todo queimando ali, aliás, produzindo ali, né, a mesma planta no mesmo solo o tempo todo, às vezes nem faz algum tipo de adubação, correção de solo, aí o que acontece? Vai sempre ser um problema. Né? Vai sempre ser um problema. Nós vamos realmente ter um desgaste do solo aí. Tá? O tempo todo a mesma planta não dá. Por isso que a gente vai sempre pedir para ver aquela rotação de culturas. Né? Você planta alguns anos esse tipo de agricultura aqui, depois muda, planta outra coisa, depois planta outra coisa. Né? Então vai fazendo essa rotação aí de cultura. Ou então deixa o solo descansar. Né? Esse ano, nesse pedaço de terra meu, eu não planto nada, vou plantar nos outros. Depois vai fazendo um rodízio e deixando uma parte da terra ficar sem agricultura durante um ano inteiro. Né? Isso aí chama rotação de terras, certo? Quando uma parte da terra não vai ficar sendo plantada. Depois a outra vai deixando ela descansar. Deixe nascer lá qualquer coisa que tiver lá de orgânico, deixe nascer. Certo? Resto de agricultura, capim e tal, deixe nascer. Um ano. Depois você vai usar essa terra. Então vai fazendo uma rotação de terras. Rotação de culturas é quando você muda, né, o que vai plantar naquela terra ali, tá certo? Aí é rotação de cultura. Tá? Às vezes o pessoal confunde isso aí e rotação de culturas, rotação de terras, aliás, o pessoal chama de rotação de culturas, mas não, são coisas diferentes, tá certo? E que o agricultor aprenda isso o mais rápido possível. Nós vamos terminando essa aula aqui, certo?
Então, espero que o pessoal tenha aprendido aí alguma coisa, tenha prestado atenção, que vale para vocês, né, para o seu maior conhecimento. Agradeço aí a atenção de todos. Eu vou desligar aqui a gravação. Muito obrigado. Até mais. Beijo.